Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo te contar todos os detalhes de Grêmio 3, Cuiabá 1 que acaba de acontecer lá fora de casa, no estádio do Cuiabá. Uma vitória que faz a gente não ter mais dúvidas. O Grêmio teve a oscilação, a queda da Copa do Brasil, mas ele está em franca recuperação no Campeonato Brasileiro. O Bright White, o Monsalve e todos que jogaram, até o Renato de alguma maneira, colocaram o Grêmio de volta numa zona mais tranquila, para um meio de tabela e saindo daquela areia movediça de quem tá lá atrás brigando para não cair. Mas é óbvio, a gente precisa falar aqui especialmente sobre esse dinamarquês. A primeira vez que um dinamarquês joga com a camisa do Grêmio, o cara vai lá, faz 3 gols, um foi contra, não é corneta, mas a gente tem que dar aquela brincada e mostra o seguinte: eu tô aqui, as coisas comigo vão ser diferentes porque eu sou diferenciado. Gente, vamos lá. Primeira questão, tá? Eu não me dei bem na KTO, coloquei lá que seria um empate, achei que ia ser coisa pra 1 a 1, me ferrei, me dei mal. Mas se tu quiser brincar e te divertir na KTO, teve um cara até que me mandou, ele me mandou lá o printzinho, tinha botado 3 a 1 pro Grêmio, botou 100, ganhou um montão, o cara se deu bem. Aí é uma questão de escolha pessoal, tu pode botar 5, 10, 15, 20, 2, 1 real, não importa. Lá é pra gente brincar, pra gente tratar como entretenimento. Às vezes vai ganhar alguma coisa, sueco às vezes não, faz parte do negócio. Se tu quiser ir na KTO, usa meu código JBFilho. Esse código te dá uma bonificação, essa bonificação é uma free betzinha de entrada lá pra tu já começar brincando e indo bem na KTO, mas tem que ser maior de 18 anos e ter juízo nessa cabeça por lá, beleza? Gente, o Grêmio venceu a segunda partida consecutiva com reservas. Vocês prestaram atenção nisso? E óbvio que a gente vai brincar aqui que é melhor ter jogar o Brasileirão com reservas. Mas a verdade é que a grande diferença agora é que tem jogador. Se a gente pegar no meio pra frente, tá, o Vitor e o PP vão se alternar ali entre titulares e reservas do Grêmio, tá? Então esse seria o meio campo. Mas na ponta direita tu tem o Edenilson, tu tem o Monsalve centralizado, o Gustavinho na esquerda e tu tem mais à frente um Bright White. E tu tem no banco de reservas o Aravena que chegou e o Arezzo que nem entraram em campo. Ou seja, olha a diferença que faz ter elenco. Aí isso depõe a favor do Renato, que a gente sabia que no bastidor estava cobrando a direção, dizendo, olha, nós não vamos chegar a lugar nenhum se não contratar. E contra e a favor, eu acho que é um misto de sentimentos, a direção, que demorou para agir. Demorou, claramente demorou, né? A gente tá falando aqui de reforços que estão começando a jogar em agosto. É óbvio que demorou um pouquinho, mas que ao mesmo tempo também conseguiu contratar certo, né? É melhor tu demorar um pouco mais e contratar bem do que o ideal é contratar bem e antes, né? No começo da temporada. Mas aí não conseguiu, os reforços poderiam ser na metade do ano, o Bright White ia ficar livre e tal, as oportunidades surgiram só agora, beleza. Contratou tarde, mas pelo menos contratou certo. E olha a diferença que tem em ter jogador. Só esse time que eu coloquei pra vocês aqui já é muito melhor do que qualquer outro que a gente tava vendo jogar antes. Só que aqui eu preciso falar especificamente sobre o Bright White, ou Brett Waite, ou como queiram. Um cara tá falando português melhor que muita gente aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Ele chega, ele desembarca pela primeira vez, já começa como titular, o que é um ponto positivo, mostrou que claramente já veio com uma boa base física, já veio bem e ele não sente. Eu tô falando antes do gol. O Eric Faria tava comentando o jogo pelo Sport TV e ele elogia dizendo, olha, mas peraí, esse cara tá, antes nas movimentações dele, ele já tá mostrando que ele era rápido. Teve uma que ele saiu depois do zagueiro, chegou antes. Sabe, ele claramente estava bem fisicamente, claramente estava dedicado, estava querendo, não veio aqui, é o primeiro jogo, mas as demonstrações, tomar dinheiro, tá realmente afim, tá com fome de gols, como ele disse, na sua chegada. Só que aí vem os 2 gols, e é óbvio que os 2 gols precisam entrar muito na conta dele, porque assim, o primeiro é uma jogadaça do Monsalve, que é um negócio maravilhoso, a gente vai falar sobre isso, e ele tá dentro da área para completar como centroavante. Só aí já é bom. E o segundo gol é gol muito centroavante. Vem uma bola da ponta direita, ele primeiro finaliza o goleiro de cabeça, ele dá a cabeçada, uma cabeçada forte, o Walter é bom goleiro, espalma, ele pega de perna canhota e mete pra rede. Bate no zagueiro, mas ela vai lá na lateral. Centroavante. E aqui tem um ponto. Na entrevista coletiva, o Bright White chegou e disse, olha, não tem essa história de se adaptar, de ficar muito tempo e tal, eu vou chegar, vou ter que jogar. Eu não vim aqui pra mudar nada no futebol brasileiro, eu vou tentar entender como é que as coisas são e eu tenho que me adaptar. E o cara fez isso. Se a gente prestar atenção, não foram só os 2 gols, foram também jogadas. A jogada do primeiro gol, ela passa por ele, Edenilson e o Gustavinho. Sabe, é uma pancada dele, que o Edenilson vai, rola pra trás, ele dá a pancada, a bola volta, a defesa acontece,
E aí o Gustavinho tá lá pra fazer o gol. Ou seja, o cara foi extremamente protagonista. Ele participou dos 4 gols, porque o gol que o Grêmio toma é um gol contra que bate nele. Então ele participa diretamente do primeiro gol, no empate é dele o gol contra, depois os outros 2 é ele que faz. Um de mão beijada, de pés beijados, é pelo Monsalve, e depois o outro, o segundo, com muito mais mérito dele, com baita, vamos dizer assim, um jogador que chega aqui e diz assim, olha, tá aqui o meu trabalho, eu tô entregando e tá tudo certo, tá tudo bem. Estreia, nem eu imaginava. Gonçalves também é um caso que a gente precisa colocar, porque ele acaba sendo muito protagonista pelo seguinte, ele não fez a partida que fez tão ligada como fez contra o Atlético Paranaense, ele estava bem mais apagado. O Renato ia trocar ele, tanto que depois até trocou, imagino que por cansaço e tudo mais, mas também tem uma questão de desempenho. Ele não estava desempenhando, ele não estava jogando tão bem. Só que aí tem uma bola que ele pega, marcado por 2, ele passa no meio desses 2, vem um terceiro, ele passa também, chega na linha de fundo e rola, e aí é o gol do Bright White. Cara, o que se espera de um meia que não é uma jogada diferenciada? Quanto tempo a gente precisa ficar aqui pedindo para ter um meio-campista, ou ponta, ou atacante que faça o drible, que faça o diferente? A gente já tem muita, é uma cultura que veio do futebol europeu para o futebol brasileiro, aquele passe quebrador de linhas, que a gente fala que o cara que joga entre linhas, que é a linha da defesa, os 4 da defesa, os caras do meio-campo, e aí tem alguém que joga aqui, ou o passe que quebra a linha, que tem essas 2 linhas aqui, o cara consegue dar no meio e passar por todo mundo, cruzar e chegar lá no outro atacante do Grêmio, né? Nesse caso que a gente está falando. Isso foi muito cultuado no Brasil, mas a gente esqueceu também muito do cara do drible, sabe? Do cara do drible que faça o drible que passe. Aí é óbvio que o Cebolinha, quando faz isso, se destaca. O próprio Ferreira, que tinha vários defeitos de tomada de decisão, ele passava pelo cara quando ia para completar a jogada, ele finalizava quando tinha que cruzar, cruzava quando tinha que finalizar, e ao contrário, passava quando tinha que chutar, ele errava nessa segunda parte. Só que agora tem um Monsalve. E esse Monsalve chegou e disse, opa, tá aqui, passei no meio de 2, chegou um terceiro, eu limpei e rolei certinho. Ele não foi fominha. Qualquer um ali estourava o goleiro para se consagrar, para ser o... Ele foi extremamente eficaz e inteligente na tomada de decisão. Ele passou quando tinha que passar, pelo menos nesse ponto, pelo menos nesse detalhe. O Grêmio teve o jogo controlado, tá? Foi uma infelicidade o gol. O Cuiabá em momento algum teve assim... Cara, o Cuiabá quase fez um gol, porque o Kaique deixa uma bola escapar e ele ia deixar entrando. Depois até tomou a dura do Renato que mandou ele estourar a bola. O Kaique recuaram a bola pra ele, ele escapou ela, quase que entrou no gol. E a outra que foi o gol contra. De resto, não teve assim uma jogada que o Cuiabá, olha, aquele momento... No começo do segundo tempo ali eles tiveram mais protagonismo, mas também não foi nada absurdo, nada demais. O Grêmio jogou num 4-2-3-1. Imagino que agora o Renato meio que aposente os 3 zagueiros, o 4-2-3-1 com o Edenilson na ponta direita, Monsalve, Gustavinho, na frente o Bright White. Acho que o Edenilson na ponta direita é uma boa solução, tá? A gente tem ali no meio campo para observar o Vidiaçante, o PP, o próprio Dodi tá entrando sempre, enfim, o Carbacho, mas o Edenilson de ponta direita jogou mais uma vez uma boa partida. Acho que o Renato vai começar a escalá-lo mais vezes por ali. O Fábio foi titular, depois saiu com uma pancada na região da barriga, sai no intervalo entre o Zé Guilherme. Não aproveitou tão bem a oportunidade. Calma, o Zé Guilherme tem 19 anos apenas, tem o quê? 8 partidas com a camisa do Grêmio, mas todas assim, picadinhas, nada muito, sabe? Ele já entrou em alguns outros jogos, 8 partidas, algumas delas pelo Campeonato Brasileiro, acho que nesse Brasileirão ele já tem 5 partidas, a grande maioria não sendo protagonista, entrando do banco de reservas, mas aqui eu preciso falar, ele não conseguiu performar. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer que a carreira do menino tá acabada. Paciência, calma, tudo certo, beleza. Mas para análise de todo mundo sabe que o Grêmio tem no Reinaldo um jogador que não está conseguindo jogar o que se espera de um lateral esquerdo do nível do Grêmio. Só que não vai ser, pelo jeito, o Fábio por conta das lesões e principalmente o garoto porque ainda não está pronto, ainda não está conseguindo jogar um futebol a mais do que o Reinaldo. Então, infelizmente, esse é um ponto que a gente está a dizer aqui. Não tem, assim, um lateral do Grêmio que a gente possa ter tranquilidade. Entre esses pontos mais, assim, a refletir, uma pena que o Aravena entrou no final, mas eu entendi o Renato, o jogo estava 2-1, quando fez o 3-1, o Renato bota o Aravena até para dar ritmo de jogo. Jogou 7, 8 minutos, não mais do que isso, não conseguiu fazer muita coisa, então poucas situações agregam, pouca experiência agrega para ele. Uma pena também pro Arezzo, né? É que essa é uma pena boa, o Arezzo não entrou. O Grêmio tem aí, o Arezzo é o centroavante uruguaio, né? O Aravena é o atacante chileno de velocidade. É uma pena porque todo mundo quer ver o Arezzo, né? O cara foi bem quando começou, só que agora tu tem o Diego Costa de volta
e tu tem o Bright White fazendo o que fez. E aí ele passa a ser o terceiro centroavante. Mas essa é a pena ótima pro treinador. Esse é o problema maravilhoso que qualquer treinador do mundo queria ter. Porque tu tem um Bright White que estreia dando show, tu tem um Diego Costa que já performou, já mostrou seu cartão. Na verdade não foi um cartão, foi um livro de visitas que ele fez no começo da temporada. Enfim, tudo que todo mundo queria era isso. Que o Grêmio mostrasse que tem time, que tem banco, que tem bons jogadores reservas, que o Renato fizesse coisas que todo mundo gostasse, né? Agora, eu só fico pensando, será que as coisas não seriam diferentes contra o Corinthians se o Monsalvo tivesse entrado, se o próprio Arezzo, centroavante, ou o Bright White, se o Grêmio tivesse conseguido, e aí é mais além do Renato, mas se tivesse conseguido regularizar ele antes da primeira partida, como tentaram. E aí, né, daqui a pouco o cara tá no bid, já podia ter entrado antes, sabe? Futebol, velho, sabe, se tu traz o cara uma semana antes, tu poderia ter ele contra o Corinthians, e aí, imagina a diferença que seria ter Monsalvo e Bright White em campo numa Copa do Brasil. É uma resposta que a gente nunca vai ter, porque o jogo já passou. Mas enfim, fica o pensamento. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.